Boa noite, Mariana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Só esperar um pouquinho, acho que a Valéria e a Juliana já estão entrando, né, Valéria? Daqui um pouquinho, né? Boa noite, Mariana. Boa Seja muito noite. bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Quero agradecer as presenças de todos também aqui no YouTube. A Juliana também já vai chegar aqui para fazer a abertura, tá bom? Um abraço, obrigada. Obrigada. Oi, Mariana, tudo Olá, bem? tudo bem? Seja bem-vinda à nossa semana de psicologia. Obrigada. Tá? Eu vou fazer a apresentação sua. Eu tenho uma apresentação rápida e aí depois, se você puder falar um pouco mais sobre a sua formação, eu agradeço, né? Então, Mariana de Paiva Monteiro, você é pós-graduanda em dependência química, né? E especializada na abordagem cognitivo-comportamental. Como eu só tenho esses dados seus, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre a sua formação. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a sua presença, né, com a gente aqui para poder discutir esse tema tão importante, que é o tema da dependência química. É um tema que eu particularmente gosto bastante. Eu tenho meu mestrado, meu doutorado na psicobio e neurociências, trabalho com farmacologia, né? Legal. Então é um tema que me intriga muito e que eu gosto muito de estudar, tá? Então seja bem-vinda. Agora são 8h31, tá? A gente tem uns 40 minutos para você fazer sua fala e depois a gente abre uns 10 minutinhos para o pessoal do chat fazer a pergunta no final, tá bom? Ok, tá joia. Vamos lá, eu sou psicóloga, eu já sou formada na pós de dependência química, na verdade, né? Eu tenho experiência nessa área, eu já trabalhei em comunidade terapêutica, eu trabalhei por 4 anos numa comunidade terapêutica aqui da minha cidade. Eu sou conselheira do COAD, que é o Conselho Municipal de Políticas de Drogas, aqui também de Poços de Caldas. Eu sou membro também da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Essa é mais ou menos o meu currículo. Então, eu também sou pós-graduada na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem teórica na qual eu trabalho. Eu acho pertinente falar sobre dependência química pelo seguinte fato, né? Às vezes a gente não tem esse interesse necessariamente em trabalhar com o usuário de substância. Contudo, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma psicologia social, ou até mesmo dentro do setting terapêutico mesmo, a gente saber os efeitos que cada substância tem no organismo da pessoa, eu acho fundamental importância, justamente porque quando a gente sabe o que acontece, a gente consegue entender o porquê de alguns comportamentos, e aí vocês vão ouvir eu falar bastante de comportamento, porque é da abordagem teórica que eu trabalho, porque de alguns comportamentos daquele paciente. Então, não tem como a gente excluir. Não vou trabalhar com dependentes químicos, então não preciso estudar sobre isso. Não, porque isso chega no consultório, né? Então, vou dar alguns exemplos. Eu gosto sempre, quando eu falo sobre a dependência química, eu trago alguns exemplos, tanto do consultório quanto lá da CT, que eu trabalhava. Um paciente chega desmotivado, sem muita vontade de fazer as coisas, apático. Teoricamente, a primeira hipótese diagnóstica ali poderia ser, sei lá, um humor deprimido, talvez uma depressão. E aí, quando a gente começa a fazer uma boa anamnese, a gente chega que ele é, por exemplo, usuário de maconha. Então, tipo, pode ser que seja a síndrome amotivacional, por exemplo, que esteja já instalada, né, nesse nosso paciente. A gente poderia estar tratando dele como se fosse apenas uma depressão ou um humor deprimido, sendo que teriam todo um histórico por trás. Então, as drogas e como elas agem no nosso corpo acaba sendo de fundamental importância para a prática clínica também. Sempre quando eu falo das drogas, eu gosto de começar fazendo sobre um contexto que as drogas têm na nossa sociedade, né, desde sempre. Então, as drogas, muitas delas, elas são naturais, né? Então, elas vêm de origem natural. Então, elas foram
a princípio, usada como alimento, ou como rituais, ou como uma questão voltada para a espiritualidade. Então, sempre tiveram drogas no nosso contexto, desde que o homem é homem, né? Então, a gente precisa entender o impacto que isso tem na vida das pessoas por conta disso. Por que o Santo Daime, por exemplo, que é a ayahuasca, ela é uma droga alucinógena e ela tem um uso autorizado, digamos assim, porque faz parte de um ritual religioso. A gente tem que entender que várias drogas vieram dessa forma, né? Tem um outro exemplo que é o LSD. O LSD, ele foi criado como um remédio, a princípio, né? E depois eles viram que tinha um remédio para criança, inclusive. Depois eles viram que tinha princípios que eram voltados para alucinação e foi retirado do mercado, mas continua ainda sendo produzido com esse outro intuito. Então, as drogas, elas sempre fizeram parte da nossa sociedade e por isso que é importante a gente compreender como que elas são, quais são os tipos de drogas que tem, até para a gente poder conversar sobre isso. Então, vamos analisar os tipos de droga. As drogas, temos as drogas de acordo com a sua origem. O que é isso, Mari? Então, as drogas, elas podem ser naturais, como, por exemplo, a maconha, o tabaco, são drogas de origens naturais. Temos as drogas sintéticas, que são aquelas que são produzidas no laboratório, como o êxtase, o LSD, são drogas que são produzidas em laboratório sem necessariamente uso de substâncias naturais. Já as semissintéticas são produzidas em laboratório, mas contêm substâncias naturais em sua constituição. Então, como, por exemplo, o ópio, que é produzido da papoula, a cocaína, que é produzido da coca, né? E o crack, que vem depois da produção da cocaína ainda. Tudo isso é produzido no laboratório, mas tem a substância natural envolvida. As drogas também, elas são divididas em dois tipos que também é importante a gente entender. As legais e as ilegais. As legais são aquelas que são liberadas para consumo em qualquer lugar, como a bebida alcoólica e o tabaco. E medicações também, né? Porque a gente tem que entender que as medicações também são drogas. Então, tudo aquilo que infere necessariamente no nosso cérebro são substâncias psicoativas, que isso quer dizer que tem uma ativação dentro do nosso sistema nervoso central, é considerado droga, né? Então, os remédios têm essa ativação, tanto é que chama drogaria, né? Tem um porquê. O que difere o remédio da droga é apenas a dosagem, né? Então, um benzodiazepínico, pessoas são viciadas em benzodiazepínicos, pessoas são viciadas em opioides, que são medicações a princípio, né? E medicações legal, de consumo legalizado no país. E tem as drogas ilegais, são aquelas que são proibidos a venda e o consumo, né? Que pode ter penas se você é encontrado com o porte, dependendo da quantidade, né? E não podem ser vendidas em qualquer estabelecimento, né? Que é o que movimenta o tráfico. Então, a gente tem as drogas. A gente precisa saber que se as drogas são sintéticas, ou se elas são naturais, ou se elas são semissintéticas, se elas são legais, ou se elas são ilegais. E tem um outro jeito de a gente saber os tipos das drogas também. Se elas são depressivas, estimulantes e perturbadoras. E aqui está o grande X da questão e uma coisa muito importante para a prática clínica nossa. Porque a gente entendendo como ela funciona no nosso sistema nervoso central, a gente consegue entender o porquê de alguns comportamentos dos nossos pacientes. Né? Ou então, se você está atendendo dentro de um abrigo ou de uma instituição, a gente vai conseguir compreender o porquê de certos tipos de comportamento baseado no tipo de substância que ele usa. Então, as drogas depressivas, o que é isso? Elas diminuem as atividades dos nossos cérebros. Então, o indivíduo sente sono, tem diminuição da atenção, perda de reflexo. Então, quais são essas bebidas? O álcool é uma delas, os medicamentos anestésicos, os antipsicóticos, os anticonvulsionantes, os analgésicos, os solventes. Então, todas essas
e muitas outras são drogas depressivas. Então faz a pessoa, o nosso cérebro tem um tipo de funcionamento. Eu falo que, gosto de dar o exemplo que ele funciona como se fosse uma correntezinha daquela luz pisca-pisca de Natal, sabe? E aí ele tá piscando numa velocidade. E aí, às vezes, no pisca-pisca de Natal, a gente aperta o botãozinho lá e diminui, fica bem lento, né? É mais ou menos isso que as drogas depressivas, elas fazem no nosso organismo. Elas deixam o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro mais lento. Por isso que não dá pra gente beber e dirigir, por exemplo, é uma grande irresponsabilidade, porque diminui a nossa taxa de resposta. Então, a gente responde mais devagar, justamente pelo fato de ter essa diminuição da nossa função. As drogas estimulantes. As drogas estimulantes, ela aumenta essa atividade. Então, vamos pegar de novo o exemplo do pisca-pisca. É como se o pisca-pisca tivesse naquela velocidade que é a mais rápida de todas. Então, ela vem uma corrente muito rápida. Então, aumenta a atividade cerebral e deixa o indivíduo no estado de alerta e agitado. As drogas que eu vou citar é a anfetamina, a cocaína, o café, o pó de guaraná. São drogas que são extremamente estimulantes. Então, muitas vezes as pessoas, elas usam para ficar acordadas, né? Então, as metanfetaminas, as anfetaminas, elas foram muito usadas, por exemplo, no mundo dos caminhoneiros, do pessoal que dirige na estrada, né? Porque corta essa necessidade de sono, né? E também corta a necessidade de outras reações fisiológicas, como se alimentar. Então, muitas vezes as pessoas usam para emagrecer. A cafeína é utilizada para dar um up para pessoas que frequentam a academia, por exemplo. Então, são drogas estimulantes, né? E as perturbadoras são aquelas que elas afetam necessariamente a função do nosso cérebro e tem efeitos diversos, como perda de sentido, alucinação, dentre outros. Pegando a analogia do pisca-pisca, o pisca-pisca pisca numa frequência, então ele faz um caminho, né? A perturbadora é quando a gente coloca o pisca-pisca naquele modo aleatório, que fica piscando uma luzinha em cada lugar. Então ele muda essa configuração do nosso cérebro. Então por isso que fica tudo meio confuso, tudo meio perturbado, justamente como o nome diz. O toque fica mais gostoso, fica mais sensível, né? A pessoa fica com a pele mais sensível, o paladar fica mais interessante, por isso que o pessoal fala da vontade muito grande de comer depois que fazem uso dessas drogas. E as drogas que eu vou citar por exemplo, a maconha e as drogas sintéticas, como o êxtase e o LSD. São drogas conhecidas como, por exemplo, as drogas do amor, da balada, justamente porque proporciona essa mudança nos 5 sentidos, eu falo. Os 5 sentidos, eles ficam mais aguçados, digamos assim, né? Então, as pessoas, elas, na rave, o som fica muito mais forte, muito mais orgânico quando fazem uso da bala e do doce, né? E isso proporciona na pessoa, muitas vezes, o bem-estar que ela estava procurando, né? Porque eu falo que a dependência química, ela é só a cereja do bolo, né? Na verdade, todas essas substâncias são buscadas para sentir alguma coisa ou para tapar alguma coisa. Então, se a pessoa é uma pessoa muito tímida e ela, por exemplo, é apresentada para uma substância estimulante, o que vai acontecer? Ela vai perder um pouco daquela timidez, ela vai se soltar, e se aquilo fizer adesão com ela, ela vai começar a usar aquela droga estimulante sempre. Se a pessoa é uma pessoa muito nervosa e ela começa a usar o uso do álcool, por exemplo, e ela fica mais relaxada, ela fica mais calma, ela vai começar a usar o álcool para ter essa sensação, esse bem-estar, né? Então, na verdade, o uso da substância é a cerejinha do bolo, né? Tem algo para trás, algo que fez aquela pessoa buscar aquela substância que ela está usando. Por isso a importância de saber essa questão dos tipos
de drogas que existe para a gente poder entender, tá? Aquela droga de preferência da pessoa é por conta disso. Ela pode usar várias drogas. Então, na CT, a gente tinha caso dos meninos, eu chamo de meninos, mas o pessoal tinha de 18 até 65 anos, mas é os meus meninos, é uma maneira carinhosa de chamar. Eles faziam uso de diversas substâncias. Contudo, quando a gente chegava e falava assim, não, qual é a sua droga de preferência? Todos tinham uma. Não era assim, todas. Não, eu prefiro a cocaína, eu prefiro a maconha, eu prefiro o álcool, eu prefiro o tabaco, né? Cada pessoa tem uma droga de preferência e isso diz muito dela antes de usar a droga. E é uma coisa que a gente precisa compreender. Mas tá, entendi. A pessoa vai buscar alguma coisa, muitas vezes, nessas substâncias. Mas como que a pessoa começa a ficar viciada? Como isso vira vício do uso nocivo, uso abusivo, até o transtorno de uso de substância? É que, como a gente está falando, são substâncias psicoativas, então elas atingem áreas específicas do nosso cérebro. E essa área específica é o circuito de recompensa. Então, o circuito de recompensa, ele é a parte que o nosso cérebro mais precisa e que deixa ele mais excitado e que faz a gente, ter a sensação de bem-estar. Essa área de recompensa é ativada, por exemplo, com sexo, com comida, com jogo. É essa área, sabe, que dá o prazer pra gente. E as substâncias vão agir diretamente lá. Então, ela começa a agir lá na área tegmentral ventral e termina lá no córtex pré-frontal. Então, vai atingir essa área de tal maneira que a pessoa vai querer buscar aquela sensação de novo. E tem um dado bem expressivo que, por exemplo, o uso da cocaína, ela é mais ou menos umas 1000 vezes mais prazerosa que o orgasmo. Da cocaína, do crack, perdão. Do crack é 1000 vezes mais prazerosa do que o orgasmo. Aí você imagina como que é isso para a pessoa sentir a primeira vez, né? E, infelizmente, o crack em si, a primeira pedra que você faz o uso, depois você nunca mais vai sentir aquela sensação. Então, por isso que o usuário do crack, ele usa compulsoriamente, tentando buscar aquela sensação da primeira pedra usada. Mas aquele primeiro pico de euforia, ele não vai conseguir mais achar, né? Porque o cérebro nunca tinha tido aquilo e de repente ele tem. E aí ele quer buscar aquilo a todo custo novamente e acaba não conseguindo conquistar isso. Normalmente eu também falo a respeito das maneiras, tanto que a CID-10 quanto o DSM, ele aborda o transtorno de uso de substância, mas eu acho que depois é interessante vocês lerem com calma. Eu ficar aqui lendo critérios diagnósticos, acho que a gente não chega na onde eu gostaria de passar. Mas é interessante para a gente entender os critérios diagnósticos para a gente poder fazer realmente um diagnóstico diferencial do nosso paciente. Isso é muito importante. Na minha graduação, eu tive mais acesso à CID-10, né, do que ao DSM. E eu acho que o DSM, minha opinião, tá? Como profissional e principalmente trabalhando dentro da área da cognitivo-comportamental, a gente usa muito mais o DSM, né? Então, o DSM eu acho ele mais interessante para fazer esse diagnóstico diferencial. Mas isso é uma opinião minha. Se vocês têm acesso aos dois, leiam, vejam as diferenças, porque tem umas diferenças que fazem impacto. E aí tem que fazer sentido para vocês, né? Para mim, o DSM faz mais sentido. Tá. O que a gente vai buscar, então, dentro da clínica? Tá? Eu entendi que as substâncias, elas têm os tipos de substância, que é importante eu entender o que cada substância faz no organismo, para mim poder entender o porquê que o meu paciente foi buscar aquilo. E aí, chegou o paciente aqui no consultório, o que eu tenho que investigar? Como que eu vou investigar isso? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender qual a tendência dele interagir com aquela substância e como funciona. Tá, o que é isso, Mari? Ele usa sozinho? Ele faz isso só acompanhado? Ele faz isso em todos os dias? Ele faz isso final de semana? Né? São dicas para a gente completar o nosso diagnóstico. Então, a gente vai buscar isso. Lembra o caso que eu falei do
do paciente que estava com humor deprimido, ele fazia uso de maconha 3 vezes por dia, né? E ele não sentia vontade de fazer nada. Então, faz diferença se o usuário é um usuário diário ou se o usuário é um usuário de final de semana. Então, é uma coisa que a gente precisa buscar. Quanto maior o estreitamento de repertório, vai ficando mais difícil esse paciente não consumir a substância. Chega um momento que os meninos lá da CT falavam assim, eu não estava consumindo mais a droga que estava me consumindo. Né? Por quê? Não tinha repertório mais, não conseguia ter mais vínculos sociais, não conseguia mais ter interações sociais sem o uso da substância. Né? Então, esse é um outro sinal de alerta. Não, e para mim, diversão é quando eu saio para beber com os meus amigos. Se eu sair e não puder beber, eu nem saio. Né? Ó, um sinal de alerta, né? Não, eu estava trabalhando e eu tive que voltar lá em casa porque eu esqueci o meu cigarro e eu precisava consumir o cigarro. Então, eu tive que voltar na minha casa para pegar o meu cigarro. Pô, sinal de alerta. Então, a gente vai buscar isso nas sessões, porque muitas vezes na anamnese o paciente não vai falar isso. Né? Então, ele não vai falar assim, eu só saio de casa quando se eu for para mim beber. Ele não vai falar isso, mas talvez ao longo da sessão alguma coisa apareça e você tem que fazer essa investigação para você entender. Se está no uso abusivo, se está no uso nocivo, ou se está no transtorno de uso de substância. Quais as influências psicológicas e sociais e culturais que levaram a consumir isso? Por exemplo, gente, aqui no Brasil tem esse péssimo hábito da gente ser um país da cerveja, da bebida, da caipirinha. Então, qual a influência que isso tem diretamente na gente? Eu lembro quando eu era criança, meu avô era italiano e meu avô dava vinho para mim beber quando eu era criança. Tá entendendo a importância da cultura? Então, ele dava vinho para a gente beber. Ele colocava vinho, água e açúcar, com coisa que tirava o teor alcoólico do vinho, né? Ele fazia suco de vinho para mim e para o meu irmão. Então, ali poderia ter instalado, por exemplo, uma dependência de álcool, talvez, que eu ingeria o álcool desde muito nova, né? Então, tem que entender essa questão cultural. Ah, não, na minha casa, o pessoal, vamos pegar de novo o italiano, que é o que está mais próximo de mim. O pessoal bebe uma taça de vinho por dia. Tem uma questão cultural envolvida nesse aspecto também, né? Tem a questão de países que é liberado o uso da maconha, por exemplo. Nos Estados Unidos tem alguns estados que inclusive tem doces infantis, infantilizados com cannabis. Na Holanda também tem cafés especializados em doces que tenha cannabis. Então, assim, é uma questão do país, uma questão cultural. O que está fazendo? O que está influenciando essa pessoa? Está usando certos tipos de substância, né? O pessoal que panha, outro exemplo, o pessoal que panha café, às vezes leva os filhos para a panha e logo já começa a oferecer bebida, porque é muito frio para apanhar o café, então dá uma dosinha de pinga. Tem um hábito que as pessoas também dizem, que tomar uma pinga antes do almoço abre o apetite. São questões culturais que a gente tem que estar buscando também. Isso não chega pronto no consultório, por isso que a gente tem que investigar. Outra coisa que a gente vai investigar é a tolerância. Então, se o usuário, o nosso paciente, ele tinha que consumir 5 cervejas para ele ficar alcoolizado, depois de um tempo ele já tem que consumir 8. Depois de um tempo ele tem que consumir 10. Depois de um tempo ele tem que consumir e vai consumindo cada vez mais. Então, a pessoa acaba desenvolvendo uma tolerância em relação à substância de preferência dela. Ninguém começa fumando um maço de cigarro por dia, mas no final de um fumante, assim, se a gente for conversar com um fumante que fuma há muitos anos, ele pode estar fumando até 3 maços de cigarro por dia. Então, o aumento é gradativo porque o indivíduo vai tendo tolerância àquela substância para conseguir o efeito agradável que aquela substância propiciava para ele. Então, cada vez mais ele tem que usar
mais e mais drogas para conseguir aquele efeito esperado, que é mais ou menos o que eu falei em relação ao crack, né? Aquele uso da primeira pedra, a primeira pedra ele não vai ter. Então ele fica tentando buscar esse efeito desejado, ele fica tentando alcançar isso novamente. E não consegue, né? Porque vai desenvolvendo essa tolerância. Então, no começo de um usuário, vamos falar de outra substância, um usuário de cannabis, ele fumava o baseado, sei lá, final de semana. Aí depois ele começou a fumar o baseado, sei lá, porque vamos pensar que é a cereja do bolo, porque ele era uma pessoa muito ansiosa, ele começou a fumar todos os dias. E aí depois de um tempo, fumando todos os dias de manhã para ir trabalhar, ele percebeu que à tarde dava um pouquinho de taquicárdico nele, ele ficava um pouco com sudorese, um pouco ansioso, parecia uma crisezinha de ansiedade, ele começou a fumar um na hora do almoço. Depois ele começou a fumar um de noite, de repente o usuário está fumando a maconha o dia todo. E aí desenvolve, né, o usuário da maconha especificamente, tem o desenvolvimento da síndrome amotivacional, que acaba que ele só consegue produzir depois que ele fuma, né? Então acaba que ele vai sempre tentando ingerir mais a substância para poder conseguir o objetivo dele. Então, são coisas importantes da gente pesquisar também na história do nosso paciente. Qual é a tolerância dele referente àquela substância, né? E mais uma vez, esse discurso não chega mastigado, a gente tem que investigar. Então, a gente vai investigar para saber aonde que isso surgiu. Tá? Outra coisa que a gente vai buscar, e às vezes é neste momento que chega o paciente, é numa síndrome de abstinência. Então, quando existe sintomas físicos e psíquicos em função da diminuição do uso da substância. E a gravidade vai de acordo com a substância. Por exemplo, o usuário de cigarro, de tabaco, né? Quando ele para de fazer o uso do tabaco, fala, vou parar de fumar. Uma das coisas que acontecem é o estado de nervoso muito grande. O cigarro é a droga que tem a abstinência mais rápida, a síndrome da abstinência. Você para de fumar de manhã, de tarde você já está querendo esganar alguém ou está comendo todos os doces do universo. Né? Então, a síndrome de abstinência do cigarro, ela é muito forte. A síndrome de abstinência alcoólica, então, ela é preocupante e perigosa, porque quando o alcoolista, ele simplesmente para de beber, ele pode entrar, ele pode convulsionar, ele pode ter certas questões voltadas no físico dele que podem gerar até o óbito. A gente sempre tinha essa preocupação quando chegava alcoolistas lá na CT, porque tem uma suspensão do uso do álcool da noite para o dia, então ele estava bebendo corote até ontem. Aí ele vai para a CT, ele para de tomar o corote, automaticamente já entrava com a medicação, né, para poder conter qualquer tipo de questões, sintomas físicos que ele podia apresentar, alucinação ou a própria convulsão. Então a gente tentava eliminar o risco disso. E a gente sempre ficava muito preocupado. Então, o monitor, que era o pessoal que ficava de olho neles, os cuidadores, os monitores, ficava sempre de olho nos idosos, justamente por essa questão. É uma questão bem significativa que a gente tinha que estar sempre atento. Então, a síndrome de abstinência, a gente precisa estar atento a isso, porque se a gente não olhar e não prestar atenção nisso, pode ser que o nosso paciente corra riscos. Por exemplo, né? Se chega um alcoolista no seu consultório, você fala para ele assim, não, então tá certo, você resolveu, vamos parar de beber a substância, o álcool e tudo mais. E aí, né? Então a gente precisa entender o que essa abstinência pode causar. Muitas pessoas, em relação ao álcool, por exemplo, faz a diminuição progressiva, né? A redução de danos, digamos assim. Então, vai diminuindo o álcool, porque se deixa de beber, não sei se vocês já viram ou conhecem alguém que, por exemplo, parou de beber, ou ainda nem parou, tá no processo ali ainda, e ele acorda passando mal, tremendo, né?
e tenta beber água. Muitos relatos lá na CT que o pessoal tentava beber água, acabava vomitando, não conseguia nem parar a água no estômago. E o corote parava, né? E às vezes o senso comum faz a gente falar assim, o corote para, né? Mas uma água não para. Mas é que ele tá passando por uma abstinência, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender e sair desse lugar do senso comum, porque às vezes a gente fica nele, né? E nós, como psicólogos e futuros psicólogos, não podemos ficar nesse lugar do senso comum. Então, não é que o cara é sem vergonha, que o corote fica no estômago. Ele está passando por uma síndrome de abstinência severa. Então, tem que dar um olhar para isso. Outra coisa que a gente vai investigar dentro do setting terapêutico é o uso para alívio de sintomas ou evitação de problemas. Então, eu estou passando por um problema no meu trabalho, eu não sei lidar, eu vou lá e vou usar a substância minha de preferência. Eu estou passando, sei lá, por uma crise de ansiedade e eu vou lá e vou usar a substância minha de preferência. Eu terminei o meu relacionamento, eu vou lá e vou usar a substância minha de preferência. É aí que a massinha do bolo, que vai a cereja em cima, começa a ser feita. Então, quando a gente começa a usar as substâncias para evitação de alguma questão ou para alívio de alguma questão, né? Então, é outra coisa que a gente tem que sempre estar investigando para a gente compreender da onde que está vindo esse uso. Lembrando que ninguém começa usando a pedra de crack, né, gente? As pessoas começam progressivamente, né? Elas começam devagar, digamos assim, né? E aí vem progredindo até chegar no uso da substância, sei lá, no Brasil a pior que a gente está tendo no momento é o crack, né? Então a gente tem que entender que não começa, o cara não vai chegar no traficante e vai pedir uma pedra de crack. Não é assim que funciona, né? O começo nunca é assim. Uma coisa importante também é a gente entender que a abstinência ela vai permanecer por muito tempo. Tá? Chegou um paciente que ficou internado numa CT, por exemplo. Chegou para você no seu consultório, então o pessoal lá da CT indicou que eu precisava fazer terapia, eu vim aqui fazer terapia. E aí, a gente, teoricamente, ele ficou lá de 6 a 9 meses, que é mais ou menos o tempo que uma comunidade terapêutica fica com o usuário. E aí, ele já passou a abstinência, teoricamente, né? Não, né? A abstinência ainda tá lá. Ela só mudou de nome, a gente chama ela de craving, a fissura, né? Que é quando tem essa necessidade de fazer o uso da substância, mesmo depois de um tempo que você tá limpo, o pessoal usa esse termo, né? Que eu tô limpo, mas mesmo assim me vem um desejo de usar a substância. Esse craving é a fissura, a gente chama de fissura. E é uma coisa que, se chegar um tipo de paciente nesse exemplo que eu dei, ele vai apresentar. Então, eu vou ficar muito irritada, ele não vai trazer, eu tô com craving. Não, ele vai trazer, eu tô muito irritado, tudo me irrita, as crianças me irritam, o meu marido me irrita, minha esposa me irrita, todo mundo tá me irritando, o pessoal no serviço tá me estressando muito, eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, e aí vem a vontade de eu usar droga, né? De eu usar a minha substância de preferência. Então, ela vai sempre vir maquiada, então a gente precisa entender e precisa ensinar, e aí vem bem a parte da TCC que eu trabalho, né? Vem uma psicoeducação para ensinar esse paciente que daqui um tempo, se a gente espera o craving vir e o craving passar, ele tem uma duração de no máximo 7 minutos. Então, tá, você tá dessa maneira, vamos ver, o que você gosta de fazer? Sei lá, eu gosto de ouvir uma música específica. Então, vamos ouvir aquela música? Eu sempre falava isso para os meus pacientes, depois que um paciente me deu essa resposta, vocês vão entender. Eu parei de falar, eu falei assim, entra para tomar banho. Entra debaixo do... Eu nunca vi ninguém usando droga debaixo do chuveiro. Ele falou assim, eu usava. Eu falei, putz, acabou com o meu exemplo. Mas é um bom exemplo. Vai entrar debaixo do chuveiro, toma um banho demorado, né? Para passar aquela vontade, não fica pensando, não fica alimentando esse sentimento, porque senão cada vez mais a fissura vai ficando mais forte, e a recaída
ela pode surgir nesse momento. E a questão da recaída importante é que quando a pessoa recai, ela não recai, não volta do nada, não volta lá no comecinho. Ela volta já usando a substância na tolerância que ela estava usando antes. Então, ela não volta a beber um corote, ela volta a beber 10 corotes. Ela volta, sempre o processo da recaída sempre é mais duro. O pessoal na CT dava o exemplo que a vela, eles davam o exemplo da vela, não sei se vocês já ouviram esse exemplo, mas é muito válido, que o usuário de substância acende uma vela, e aí essa vela vai queimando. Quando ele para de usar a substância, é como se a gente tivesse apagado essa vela. Apagou. Quando ele volta a usar a substância, a vela não está no tamanho normal, ela está onde ela parou de queimar. E aí ele acende e começa a queimar tudo de novo. Então começa da onde parou. Começa com aquela tolerância que ele tinha. Não volta, você não fica novo, de novo. Eu não sei, já acabou meu tempo, gente? Só me fala se já acabou. Só tem... Ainda não, Mariana, não? Pode continuar mais uns minutos, tá? Eu tenho mais poucas coisas para falar que eu acho. Na verdade, eu acho que eu falaria por muitas horas desse assunto, eu gosto muito, mas eu tentei ser mais sucinta possível na minha organização aqui da fala. Tá, então eu falei sobre os tipos de substância, como elas agem no nosso organismo, o que a gente precisa buscar quando esse paciente chega no nosso setting terapêutico ou aonde a gente estiver trabalhando. Agora eu gostaria de falar um pouquinho dos tipos de tratamento, né? Eu dei alguns exemplos aqui quando eu estava falando tanto do consultório quanto da CT que eu trabalhava, então eu vou falar um pouquinho disso agora para vocês. Então, temos a psicoterapia como tratamento, então a terapia em si vem no setting terapêutico, faz acompanhamento aqui, é possível, tenho pacientes que só fazem acompanhamento comigo e que estão em remissão de uso de substância, tem pacientes que tomam medicação, tem pacientes que não tomam medicação, então a medicação também é um outro viés, não necessariamente precisa, né, mas também é um outro viés. Tem o tratamento ambulatorial, que é o quê? É o CAPS, né, o CAPS-AD, ele tem essa função de fazer esse atendimento lá, portas abertas, serviço de portas abertas. O CAPS aqui de Poços é um CAPS muito bom, tem profissionais excelentes que trabalham lá, e ele é um serviço no qual acolhe tanto o usuário da substância quanto a família, né? Muitas vezes começa atendendo a família e depois o usuário, né? Então é esse tratamento que tem. A gente tem o CAPS-AD e o CAPS-AD 24 horas. O CAPS-AD 24 horas já é para cidades de maior porte, né? Em São Paulo tem. Então, o que é isso? Ele funciona 24 horas, realmente, né? Então, o usuário vai lá, tem as atividades, ele pode dormir lá, tem uma equipe de enfermagem que fica acompanhando e tudo mais. Então, tem essa modalidade de atendimento ambulatorial. E tem as internações, tão polêmicas internações, né? Tem as internações, as voluntárias, as involuntárias e as compulsórias. Elas são diferentes. A involuntária, a voluntária, o próprio nome diz, né? A pessoa tá afim, ela vai lá, procura a CT e ela é internada, digamos assim. E ela fica lá, dependendo da CT, o tempo que a CT programa. As internações voluntárias, ela tem a questão que a pessoa pode sair a hora que ela quiser, pelo menos a maioria que assina o contrato, né? Claro, tem um contrato, paga uma multa para as que são comunidades terapêuticas que são pagas, né? Mas ela pode sair a qualquer momento. A que eu trabalhava era uma comunidade terapêutica voluntária, tá? A gente recebia o nosso público era 100% SUS, então eles passavam no CAPS-AD, o CAPS-AD passava para a gente os casos que eram de internação. E lá era assim, funcionava dessa maneira. Quero ficar, fico, não quero ficar. Lógico que a equipe multidisciplinar tentava fazer o possível para aquele usuário entender que era a síndrome de abstinência dele que estava pegando, que era fissura, que era para ele aguentar, mas se ele não quisesse ficar, a gente não segurava ele lá.
Então, tinha essa característica na CT que eu trabalhava. A internação involuntária, ela é a pedido da família, independente da aceitação do usuário da substância. Então, tem que ter um relatório médico e tem que ser comunicado ao Ministério Público em até 72 horas. Então, eu quero internar um familiar meu, eu vou num médico, num psiquiatra, ou até mesmo no CAPS. O médico faz um pedido, um relatório, e eu levo o paciente e o relatório, ou ligo para algumas CTs que fazem um serviço, minha opinião, um desserviço, né? Essa é a opinião da Mariana só, tá? Que vai lá no usuário, pega o usuário, leva o usuário à força para a comunidade terapêutica e força ele a ficar lá. E a comunidade terapêutica tem 72 horas para avisar o Ministério Público que isso aconteceu. E a internação compulsória. Tem uma dúvida entre a compulsória e a involuntária, porque as duas se assemelham. Mas a compulsória é aquela que acontece mediante a um juiz. Então, uma família pede, tem que ter um relatório do médico e leva para lá. A outra é um juiz que solicita. Na comunidade terapêutica que eu trabalhava, a gente tinha algumas internações compulsórias. Tá, Mari, mas você acabou de falar que todas as internações lá, elas eram de caráter voluntário. Lá a gente fazia diferente, lá era de voluntário, mas muitas vezes vinham pessoas direto do presídio pra gente, do presídio daqui de Poços. Eles vinham com a cartinha do juiz recomendando a internação, então o juiz mandou a internação. Só que a gente tinha um combinado com o juiz, com o Ministério Público daqui da cidade, que se o usuário de substância não queria ficar lá, a gente comunicava o juiz, e aí ele era tido como foragido da justiça e podia voltar para a prisão, mas lá a gente não obrigava as pessoas a ficarem lá na CT com a gente, né? Era um tratamento totalmente voluntário, que é uma coisa que eu acredito que funcione, porque a gente sabe, dentro do modelo transteórico, que a gente precisa ter a vontade de mudar, senão não tem a ação, né? Então, o modelo transteórico tem lá pré-contemplativo, não estou a fim de mudar, contemplativo, acho que posso mudar, mas às vezes acho que não. E tem a ação, que é quando a pessoa decide tomar, que é quando a pessoa vai buscar a internação, que é onde eu acredito que funcione. A taxa de recuperação já é muito pequena do usuário de substância, né, do transtorno. Já é muito pequena. Se a pessoa não tem vontade, ela é forçada a fazer alguma coisa, eu acho que fica um pouco mais difícil essa recuperação. Então, essa é a minha opinião. Eu acho um pouco difícil quando a pessoa não quer. Continuando o modelo transteórico, que é uma coisa que eu uso muito no consultório, depois da manutenção vem a ação, depois da ação vem a manutenção, e depois, infelizmente, a gente tem a recaída prevista no tratamento, né? Então, infelizmente, ela é prevista, e por isso que a gente precisa estar fazendo todo esse campo de psicoeducação para evitar que o nosso paciente ele venha a recaída. Então, é importante sempre estar falando, ensinando, manejos de se lidar com a fissura para evitar isso. Bem, o que eu havia separado, eu terminei agora de falar. Acho que eu falei um pouco correndo, porque eu fiquei com medo do tempo, mas eu acho que eu concluí. Muito bom, Mariana, excelente fala. Aqui a Gabriela Peixoto está dizendo que você pode falar por horas, que está ótimo. Obrigada. Tá? E aí a gente, enquanto você ia falando, eu pedi para algumas pessoas que quisessem fazer algumas perguntas e foram aparecendo algumas perguntas no chat, tá? A Jaqueline Cecílio, que é a nossa aluna, ela está em duas perguntas, ela tenta fazer aqui uma relação de dois transtornos diferentes com o uso de substância, né? Então ela pergunta se as pessoas com ansiedade social seriam mais propícias ao uso de drogas psicoestimulantes e se a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seria também mais propício ao consumo de alguma substância. Como eu falei, a substância sempre é a cerejinha do bolo. Então, se tem adesão, se aquele sintoma, aquela questão que estava prejudicando ela, que ela não gosta,
a droga faz aquele efeito sumir, aquele sintoma sumir, a chance, a gente trabalha sempre com chances, né? Não tem como a gente afirmar muita coisa dentro da psicologia, né? Mas tem uma chance muito grande. Então, uma pessoa que tem uma fobia social, uma dificuldade de socialização, se ela faz o uso de alguma substância que deixa ela mais inibida, que estimula mais ela para ela ser mais participativa, mais comunicativa, como, por exemplo, o uso da cocaína, é possível que ela venha a fazer um uso abusivo dessa substância no futuro. Nada é muito certo, digamos assim, cada caso é um caso, mas tem uma grande chance de sim, assim como o déficit de atenção. Então, quando a gente vai ver as doenças que a gente tem, as psicopatologias que a gente tem, e associar com o uso de substância, a gente vai ver que tem uma porcentagem assustadora de comorbidade de uso de substância com os transtornos mentais. No último congresso da BIAD, que teve o ano antes da pandemia, né? Faz tempo isso, né? Há 2 anos atrás, que foi presencial, a gente estava com esses dados expressivos falando de como, por exemplo, pessoas que fazem bariátrica têm um aumento significativo de alcoolismo, quem tem transtorno de humor tem o uso de substância também, transtorno de personalidade borderline, então, a porcentagem é assustadora. Então, tem uma correlação sim, mas nada é muito afirmativo. Também estão perguntando aqui, estão pedindo para você comentar um pouco sobre a redução de danos enquanto estratégia. A redução de danos é o nosso objetivo, é realmente, o próprio nome diz, né? A gente diminuir o malefício que aquilo está fazendo. Então, o usuário é usuário de crack, por exemplo. O crack é uma droga devastadora agora da nossa sociedade, ele traz a pessoa para uma improdutividade, para questões agressivas, para questões voltadas para a violência. Então, o que é a redução de danos nisso, por exemplo? Ele é usuário de crack, mas ele, por exemplo, gosta de usar a maconha e não quer deixar de usar a maconha. Então, a gente pensa, faz uma psicoeducação voltada para o crack e a gente não mexe na maconha por hora. Quando a gente trabalhava lá na CT, a gente tinha uma redução de danos, porque, teoricamente, o cigarro também é uma droga. Né? Então, é uma droga lícita, é uma droga que teoricamente não podia ter na CT, mas a gente permitia porque a gente sabia que se a gente tirasse tudo do usuário, talvez aquele usuário não ficasse. Então a gente trabalhava com uma redução de danos dentro da CT. Então a gente tirava todas as drogas que eram ilícitas e o álcool e deixava a droga lícita, que era o tabaco, por exemplo. Então tinha uma redução de danos. A gente não tirava tudo dele, porque é muito difícil isso, às vezes, para algumas pessoas lidarem com isso. Depois, mais para frente, a gente vai reduzindo cada vez mais até zerar. Né? A redução de danos seria nesse aspecto. E o CAPS-AD faz isso. O consultório também faz. Muito bom. O Leno está perguntando quais os efeitos, na sua opinião, sobre a liberação do uso recreativo de drogas ilícitas e sobre algumas terapias alternativas que utilizam desde o tabaco até o LSD. Tá. Eu acho um pouco preocupante. Por quê? Porque tem dados expressivos que trazem, por exemplo, quando o usuário de cannabis começa ali por volta dos 12 até os 22 anos de idade, mais ou menos, que é a formação cerebral, digamos assim, bem entre aspas, né? Tem uma taxa, uma porcentagem tão grande dele desenvolver transtorno psicótico que é um pouco assustador, na minha opinião. Né? A gente viu casos aumentando no Uruguai, nosso país vizinho aqui nosso, que teve a liberação da maconha. Agora tá difícil, porque voltar atrás depois de uma decisão, nossa, envolve várias questões políticas e econômicas, né? Que eu acho difícil voltar a isso, mas a gente viu um número expressivo de pessoas desenvolvendo esquizofrenia, por exemplo. Então, assim, eu fico um pouco receosa, porque dentro da maconha tem mais de 400 substâncias, gente. É muita coisa, sabe? E eu entendo que a maconha, ela tem fins, assim, e tem estudos que comprovam isso, em questões de doenças específicas. Mas
não é pegar a plantinha lá, amassar, eu não sei como é que fala o nome correto, amassar e fazer o baseado e fumar. É um pedacinho da maconha que é utilizada para medicação. Então, eu fico um pouco receosa em relação a isso. Tá, podia colocar assim, tá, ok, é liberado para maiores de 20 anos, por exemplo. Gente, a bebida alcoólica é para maior de 18. Quem bebia aqui antes? Né? Então, acho um pouco complicado nesse aspecto. Na verdade, todas essas drogas que são perturbadoras, elas podem fazer o mesmo efeito. Então, chá de cogumelo, o LSD e o êxtase, ele pode fazer com que, eu brinco, que a portinha do surto abra no nosso cérebro e não feche mais. Eu não sei se eu estou disposta a correr esse risco. Se fosse bem explicado isso e as pessoas entenderem o risco, mas as pessoas não conseguem entender o risco de beber e dirigir, quiçá de usar uma substância perturbadora do cérebro e conseguir lidar ela de maneira recreativa ou só depois dos 20 e os 22 anos de idade. Então, me preocupa um pouco essa questão da liberação, principalmente da maconha, no caso. Mariana, o nome técnico para amassar é Dchavar. Dchavar, obrigada. Fugiu aqui o nome. Dchavar. E tem aqui em Ribeirão Preto, né, no HC, na USP, a gente tem o ambulatório de primeiro surto psicótico com o uso de cannabis, né? Então, tem aí filas e filas de pacientes sentados no corredor que participam hoje do ambulatório de primeiro surto psicótico por uso de cannabis, né? Então, os estudos estão todos aí mostrando claramente essa relação, né? E me preocupa porque a substância está cada vez mais forte, né? A maconha não é mais a maconha do Woodstock dos anos 70. A maconha de hoje é uma outra maconha. A galera conseguiu melhoramento genético na maconha, né? Então, ela é uma maconha diferente. Então, me assusta um pouco a liberação. Aqui tem uma pergunta que a pessoa está perguntando se existe alguma relação entre o uso de tecnologia, jogos, e se isso pode ser uma porta de entrada para as drogas. Não sei por que ela tentou fazer essa ponte, acho que talvez por jogos lidar com dopamina e algumas substâncias também atuarem a gente pode pensar nas vias dopaminérgicas, né? A gente pode pensar que talvez pelo fato de querer virar à noite jogando, coisas do tipo. Por exemplo, eu tenho um menino e ele gosta de final de semana, ele joga virando à noite só final de semana, ele já é um adolescente. Ele gosta de tomar, por exemplo, energético. Se a gente for ver, o energético é uma substância psicoativa, né? Então, ele toma energético para virar à noite jogando. Se isso poderia virar o uso de uma anfetamina ou de uma cocaína. É tudo muito subjetivo. Então, os usos das substâncias são muito subjetivos. A gente tem que entender e compreender. Mas, se for nesse caso, acho que tem uma relação. Trabalha no mesmo circuito, né? O de recompensa, que eu falei. O jogo também está lá, né? Então, tem uma liberação de dopamina que deixa a gente mais feliz, que busca esse êxtase na gente, né? Então, pode ser uma relação, né? Como pode ser várias relações, se a gente for pensar, pode ser várias coisas. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. A Gislaine está perguntando como que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, pode contribuir para o tratamento de pacientes dependentes químicos. Eu acredito que a TCC estudos, né, não puxando a sardinha para o meu lado, mas já puxando, os estudos apontam que a TCC tem uma grande eficácia, né, dentro do tratamento do uso de substância. Pelo motivo que a gente é muito pedagógico, digamos assim, né? Então, a gente vai ter esse lado da psicoeducação muito forte, então a gente vai explicar mais ou menos como eu expliquei aqui para vocês, o que cada substância faz, a gente vai tentar entender o porquê que aquela substância teve aderência, a gente vai tentar achar manejos com técnicas para entender o porquê que o usuário buscou aquela substância e substituir elas. Então, a gente vem com o Mindfulness, que é a atenção plena, a gente vem com a técnica da psicoeducação e mais outras técnicas que vão trazer esse paciente para essa questão do conhecimento é poder, sabe? Então, se eu tenho conhecimento sobre a minha psicopatologia, eu consigo lidar bem com ela. Então, a TCC, ela é muito boa nesses aspectos,
principalmente porque ela trabalha no aqui e no agora, né? Então, o que está acontecendo? Vamos trabalhar em relação a isso. Não que as outras abordagens não sejam boas, tá, gente? Mas a TCC tem estudos que apontam que a eficácia é maior na TCC. Muito bom. Aqui vários alunos estão te parabenizando. A Mária está dizendo saudades, mestra. Heverson Dias, parabéns, incrível. A Lidiane Pisa dizendo excelente explicação, parabéns. Ana Carolina Alves, muito boa palestra, parabéns. O Fernando Faustino, sensacional essa palestra, parabéns a Mariana Paiva Monteiro. Jaqueline Cecílio também sensacional mesmo, palminhas. A Priscila falando, dizendo que o assunto é complexo, parabéns. E aí, para finalizar, tem aqui uma última questão. Se você pode fazer a relação entre o uso de drogas, autolesão e suicídio. Se a gente for pensar, e aí até um estudo que eu até comentei, que eu queria até fazer realmente essa correlação. Porque dentro da CT que eu trabalhava, eu não sou mais a psicóloga responsável da CT, eu só vou lá de vez em quando agora. Mas quando eu trabalhava lá, assim, 90% dos usuários que chegavam para nós, eles tinham tentado suicídio, né? Então, acho que tem uma correlação muito grande, principalmente relacionado com a frustração, né? Quando a gente chega no transtorno da substância, ele já tentou parar por diversas vezes, porque, como eu falei, a taxa de recuperação é bem pequena. Acho que a frustração chega um momento que fala mais alto. Também tem a questão da própria alucinação e do delírio que tem também, que pode gerar isso. Então, mais uma vez, é muito complexo realmente o assunto e as variáveis são muito grandes, mas tem uma correlação bem grande a respeito disso, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar e estudar cada vez mais. Porque eu acho que tem pouco estudo em relação... Teoricamente tem muito, mas tem pouco estudo, porque tem pouco psicólogo escrevendo. Né? Se a gente for ver quem escreve mais sobre isso, tem TO escrevendo, tem enfermeiro escrevendo, e psicólogo não escreve muito. Eu acho que a gente precisa escrever para a gente poder produzir mais conteúdo em relação a essas correlações todas que vocês trouxeram. Eu acho que são todas muito válidas. Só que como o assunto é muito subjetivo e depende muito do usuário, então não tem como a gente afirmar alguma coisa, que todo usuário de substância vai se machucar ou vai tentar cometer um ato contra a própria vida. Não é uma certeza. Como nada dentro da dependência química, não tem muita certeza das coisas. É o ouvido e a individualidade e a subjetividade de cada um. Muito bom, Mariana. Vários outros alunos te parabenizando, tá? E eu gostaria de excelente, Tiago Gonçalves dizendo excelente, Franciele Boldrin também dizendo excelente, a Tainá dizendo parabéns, a Gislaine parabéns, Lauriane, Helena, ótima palestra, tá? E eu gostaria de também agradecer a sua presença, ver se algum dos professores aqui presentes tem alguma dúvida, alguma questão ainda para perguntar para a Mariana. A gente tem mais um minutinho. O Faustino está dizendo assim, ó, tá aí um grande tema de outra palestra, drogas, autolesão e suicídio. Com certeza. Realmente é um tema super importante esse, né? Mariana, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na nossa 6ª semana de estudos da psicologia, tá? Esse tema é um tema super complexo, eu gostei demais da forma com que você conduziu, eu acho que você passou por todos os pontos, falou um pouquinho de todas as classes de substâncias, as noções de dependência, de abstinência, de tolerância, de uso, de abuso, né, de forma assim magistral mesmo, sabe? Foi com muita leveza, muita seriedade, eu gostei muito da sua fala, tá? Também gostaria aqui de parabenizá-la pela fala. Contaremos com vocês numa outra situação, com certeza. A gente vai voltar a fazer convites para você para participar outros momentos aqui na formação dos nossos alunos, tá bom?
O tema é realmente muito complexo, né? Como todo mundo falou. Eu acho que daria mais ou menos uns 5 dias de conversa para mim poder tentar passar um pouquinho de tudo, mas eu tentei dar uma pincelada sobre os aspectos que eu acho importantes, principalmente para a conduta clínica, e eu estou aí à disposição, se precisarem de mim, é só fazer o convite, que eu venho com muito gosto. Gosto muito de falar sobre esse assunto e cativar as pessoas para vir para o meu lado da dependência química aqui, trabalhar com esse pessoal que é meio invisível na sociedade. Muito bom, muito obrigada. Então, gostaria de deixar aqui o convite amanhã. Nós teremos a psicóloga Luciana Bárbara falando sobre análise do comportamento aplicado, ela vai falar um pouco sobre o método ABA, e a Marina de Souza Guzzo Maranhão, que vai falar um pouco sobre luto, suicídio e outros aspectos da doença mental. Então, a gente finaliza a nossa noite de hoje, de palestras de hoje, e se por acaso alguém... Eu acho que todos vocês, né, colocaram já o nome completinho aqui no chat para a gente computar a presença da palestra de hoje. Então, a gente se encontra amanhã, às 19h30, no mesmo canal do YouTube do Unifeg, tá bom? Muito obrigada a todos aí pela presença e boa noite.